Nós vamos falar hoje sobre o tema principal é felicidade, porém nós vamos falar sobre o vilão, um dos piores vilões da felicidade, que é a ansiedade. A gente vai falar de uma maneira profunda sobre ansiedade. Sobre ansiedade, o que o que é ansiedade, os sintomas que a ansiedade traz, tanto fisicamente quanto mentalmente. Vamos falar como combater a ansiedade, como que uma pessoa ansiosa se sente. Vamos falar também das pessoas que sofrem com ansiedade e não sabem que estão sofrendo com ansiedade, precisam identificar isso. Vai ser muito profundo, vai ser muito especial. Então, se você puder, envia para pelo menos aí umas 5 pessoas. Pode? Vocês que estão ao vivo agora? Entra aí e vai mandando para os seus amigos no Instagram. Ok? Então vamos começar? Vou aqui desligar os comentários só para a gente focar só no assunto principal. Tá certo? Então vamos lá. Bem, Lídia, a gente vai falar sobre ansiedade. Primeiro a pessoa ela tem que entender... Baixa um pouquinho, por favor. Ela tem que entender o que é ansiedade. Bem, ansiedade pode representar uma reação emocional natural e há diversas situações da vida, boas e ruins. É importante frisar ali de que a ansiedade ela não acontece só quando se há algo ruim, mas também às vezes na expectativa de coisas boas, isso, né, que irão acontecer. Ou a pessoa não sabe lidar com o que veio de bom para a sua vida. Além disso, o transtorno causa um desconforto importante, prejuízo no desempenho social, profissional e desenvolvimento das atividades da nossa vida diária. Então, a ansiedade ela é desenvolvida na vida de uma pessoa. A pessoa desenvolve essa ansiedade e isso traz um transtorno muito grande para a pessoa. É importante frisar de que ansiedade é uma coisa e depressão é outra. Sim, são diferentes. Você vê que a depressão... O que é a depressão? A depressão é a preocupação, o medo do ontem. Do passado. Do que passou. E o que é a ansiedade? É a preocupação, é o medo do amanhã, do depois, do porvir. Entendeu a diferença? Depressão do antes. Ansiedade do depois. Então, a gente vai listar agora 12 sintomas de ansiedade. Sim. Mas antes, Lídia, é importante a gente frisar aqui que a gente vive num mundo que tudo é para ontem. É um mundo muito propenso à ansiedade. Existe a ansiedade que ela não é nociva. Natural, né? É normal. Mas existe ansiedade num grau generalizado, num grau nocivo. Então, dificilmente uma pessoa hoje em dia não tem algum tipo de ansiedade, mesmo que não seja nociva. O problema é que as pessoas, elas às vezes não conseguem controlar aquela ansiedade que não é nociva e permite que ela aumente de tal forma que aquilo faz com que ela seja dominado pela ansiedade. Então, Lídia, é importante a pessoa entender que a gente está num mundo ansioso. Verdade. Até informação, tudo chega muito rápido hoje. Tudo é para ontem, né? Você vai marcar uma consulta, é tudo online, você consegue até uma consulta online, é tudo muito rápido, né? Você vê que tem o avião, tem o jato, tem o trem direto, tem o parador, mas tem o metrô, tem o trem-bala.
Então, quanto mais os anos estão passando, as pessoas querem as coisas para ontem. Então, às vezes a pessoa fala assim, isso é bobeira. No tempo dos meus avós não tinha esse negócio de ansiedade, não. Só que o tempo dos nossos avós não é o mundo que nós vivemos hoje. A era que nós vivemos hoje é uma era que tudo culmina em ansiedade. Tudo, o desfecho, se a pessoa ela não se controlar, é que ela seja de fato ansioso. É a era da internet, é a era de um clique. É a era que a pessoa não quer esperar nada, nenhum tempo sequer na internet. Se demorar um pouquinho, a pessoa ela já começa, ai meu Deus, está demorando, às vezes foi 2 segundos, 3 segundos. Você vê que nos computadores antigos que a gente pegou, né, nos primeiros, ficava lá, né? Demorava até carregar aquela barrinha do Windows. Mas a gente estava ali feliz da vida porque já era um avanço. Hoje em dia as coisas estão assim, ó, para ontem. Então, nós vivemos num mundo que tudo faz com que nós possamos alcançar a ansiedade. Pouca ou muita. Tá certo? Então, vamos falar sobre esses 12 sintomas da ansiedade. De repente, você vai se identificar com algum desses sintomas. E se você se identificar com umzinho deles sequer, você tem que ligar a luzinha vermelha. O alerta. Já é um sinal. É um sinal. A ansiedade está presente. É um sinal. E o problema é quando ela se desenvolve, né? Isso, ela exatamente. vai aumentando, né? Vai aumentando. Que a gente vai falar. Então vamos lá. Sintomas de ansiedade. Da forma geral, a ansiedade se manifesta com uma combinação de sintomas mentais e físicos, podendo ainda provocar pensamentos ruins. Então eu vou falar um pouco sobre sintomas que atuam na mente, que atingem a mente, e sintomas físicos. Agora, é importante você também entender a importância da psicologia também no tratamento da ansiedade. Tem coisas, pessoal, que a gente não pode resolver sozinhos, não consegue, né? Hoje mesmo, antes de fazer essa live, mesmo que a gente já trabalha ajudando pessoas com ansiedade, com transtornos de ansiedade há muitos anos, aí cerca de 20 anos. Hoje eu conversei com 3 psicólogas, que nos dá mais base ainda para falar sobre o que nós estamos a dizer, endossa mais o nosso conteúdo. E tem coisas que é necessário você procurar um profissional, porque ele tem toda uma grade para ajudar pessoas que estão passando por essas situações também. Então vamos mostrar aqui esses sintomas. Leia, Lídia, primeiro. Primeiro, medo e preocupação excessiva. É como a gente até colocou no e-book, né? Se você vê que o que você quer, aquilo ali está correto, mesmo que tenha medo, vá com medo mesmo. Só que a pessoa ansiosa, ela desenvolve um grau de medo, Lídia. Esse medo bem diferente. Que né? trava. Sim. Ela vive preocupada, é aquela preocupação excessiva. Tem Se coisas. torna uma barreira, né, amor? Tem coisas que nos preocupam. Que preocupa. Mas a pessoa ela tem uma preocupação excessiva. Já diz o nome, né, Lídia? Como é que é? Preocupação, né? Quer dizer, a pessoa ela fica se ocupando precocemente. E com aqueles pensamentos. De repente, 2 pessoas passando a mesma situação, uma está com seu grau de preocupação que não a engessa. E outra está com um grau de preocupação que a trava. Uma das coisas que a pessoa faz ela detectar que ela está com um grau de ansiedade altíssimo é isso, Lídia. A preocupação trava, aliás, a ansiedade trava a pessoa. Ela fica sem poder de reação. Segundo é irritabilidade. Fala aí, gatinho. Irritabilidade, né? A pessoa se irritar facilmente. Vive irritada. Às vezes o cachorro latiu, já tá irritado, né? A comida da panela queimou, é um motivo pra, né? É como aquela expressão fala, os nervos à flor da pele, né? Vive irritada. Tá sempre irritado. Irritado com o marido, irritado com a TV, irritado com a música, irritado com a vida. Tem dia que de repente nem você se aguenta. Né? O pessoal fala, não, a mulher tem um período dela, que realmente existe.
Mas parece que tem gente que ela tá o mês inteiro. E quando é homem? O homem, aquele homem irritadinho. Isso é ansiedade nociva. Já tá fazendo mal. Tá fazendo mal pra você. Tu tem que vencer isso. A gente vai E ensinar. às vezes ela tem até um determinado motivo, né? Ela diz que tá irritada porque atrasou o trabalho, né? Não conseguiu cumprir no dia certo. Não alcançou a meta. Sempre haverão motivos, mas ela não tem que olhar, culpar, né? O que acontece ao seu redor, né? Porque motivos sempre haverão. Ela tem que entender que essa irritabilidade está fazendo bem pra ela. Ou melhor, fazendo mal pra ela, né? Tô falando aqui. Tá fazendo mal pra ela, né? Não vai resolver nada. Não é para as pessoas, outras pessoas terceiras. Vai fazer mal pra você. Isso. Terceiro. O formigamento. Quer dizer, atinge... Tem gente que ela tem sintomas de formigamento na bochecha, formigamento no braço. Você tem que procurar ver o que é isso. Quarto. Desânimo e desinteresse. Quer dizer, a pessoa ansiosa, Lídia, ela fica desanimada, desinteressada. Por quê? Porque um dos sintomas fortes da ansiedade é que a pessoa ela não consegue reagir diante da situação. Ela sabe o que fazer, mas ela não consegue fazer. Ela sabe como fazer, mas ela não consegue fazer. Você vê que tem gente, por exemplo, que ela vai fazer uma prova. E ela sabe, ela estudou, ela sabe o conteúdo, responder com o seu conteúdo àquela prova. O conteúdo que ela adquiriu nos estudos. Mas chega na hora da prova, dá um branco. Ela trava. Ela trava, entende? Porque ali na hora ela dá uma crise de ansiedade. Próximo. Alterações no sono. Fala aí, filha. Essa daí atinge muita gente, né? A pessoa não consegue dormir. A pessoa ela deita, vira para um lado, vira para o outro. Ela olha o celular. A mente não desliga, né? Pronto, você falou tudo, Lid. A mente não desliga. Por quê? Porque ela tá ansiosa. Ela não vê a hora de chegar amanhã, ela não vê a hora de resolver, ela não vê a hora de fazer. E ela não consegue nem resolver uma coisa, nem outra, por causa desse grau de ansiedade. Agora vamos pro físico, né? Físicos, palpitação. Olha, pessoal, essas daqui estão muito ligadas uma à outra. E eu vou citando, por exemplo, olha só, Lid, olha só. O que geralmente acontece com a pessoa ansiosa? Ela está diante de uma situação e pelo fato dela estar com esse grau de ansiedade elevadíssimo, coração dispara. Vê se de repente isso não está acontecendo contigo, ou já aconteceu. Coração dispara. Começa a tremer, já é outro. Começa a tremer. Suor frio. Começa a suar frio. Olha só. Coração dispara. Começa a tremer. Você tenta conter esse tremor para que as outras pessoas não percebam. E quanto mais você tenta conter, aumenta. É pior, parece, né? Você tenta conter, aí a mão começa a suar. Sensação. Começa a suar. Aí, tensão muscular, seus músculos tensionam, você fica tenso, você se trava. Porque, aí vem as dores. Porque você não quer que as outras pessoas percebam, ou você quer vencer aquilo e não consegue, então você se trava. 10, aí vem a sensação de pressão ou aperto no peito. Aí aquela angústia no peito. Por você estar passando por aquilo. Por você estar passando por aquela situação. Aí o 11º, que é a falta de ar e respiração ofegante. Aí, ó. Coração. Parece que você vai morrer. Do nada, seu coração dispara. Mão suando, tremor. Falta de ar. E aí vem aquela sensação de desmaio. Parece que você vai desmaiar. Parece que você vai desmaiar. Por último, Lid, 12. A dificuldade até de engolir um bolo na garganta. Fica aquele bolo na garganta, aquele nó na garganta. Isso tudo que a gente está falando são sintomas de ansiedade. Você precisa vencer isso. E a gente vai te mostrar agora como vencer isso. Como vencer isso. Você precisa combater. Precisa superar isso, né? Você precisa superar essa situação que você está vivendo. Então, a gente mostrou
o que é ansiedade. A gente mostrou que a gente vive num mundo ansioso, que dificilmente existem pessoas que não têm um pinguinho de grau de ansiedade que seja, porque a gente vive num mundo acelerado, mas existe ansiedade que não é nociva e a ansiedade nociva, que atrapalha você profissionalmente, sentimentalmente, atrapalha você no relacionamento no geral, saúde, na sua saúde, etc. Mostramos para vocês os sintomas da ansiedade, que a ansiedade provoca. Só que agora a gente vai mostrar a melhor parte, né? a solução. Como vencer. É possível. Primeiro, Lídia, uma pergunta que as pessoas elas fazem muito. A ansiedade tem cura? Preste atenção, olha só esse artigo. Leia, Lídia. Sim, embora seja um tratamento difícil e por vezes demorado, a ansiedade pode alcançar a cura. Lembrando que o tratamento, para ser eficaz, deve ser um tratamento conjunto. Não existe um medicamento que assegure a cura de maneira isolada. Para chegar ao objetivo, é preciso um comprometimento. Ou seja, não adianta você tentar se medicar de uma maneira que alguém te informou, de uma maneira que você viu na internet. É todo um conjunto. Porque se você não aplicar esse conjunto, você vai apenas amenizar os efeitos. Ansiedade não se vence combatendo os efeitos. Você tem que ir nas causas. E é o que a gente vai falar agora. Então vamos lá. Primeira coisa para você vencer a ansiedade. Você pode até anotar se você quiser. Qual é a primeira coisa? Primeira coisa é você reconhecer. Primeira coisa é você reconhecer que você está vivendo isso. Que você sofre com isso. E esse já é um longo passo, né, amor? Lídia, eu já atendi tanta gente que, por exemplo, a pessoa está com todos os sintomas da ansiedade. E a gente fala assim, olha, você está sofrendo com ansiedade. E a pessoa não recebeu isso bem, não. Se ofender até. E sim, porque a pessoa ela quer mostrar que ela é uma coisa, sendo que ela não está sendo aquilo. Ela quer mostrar uma postura, ela quer mostrar que não, comigo não. Enquanto a pessoa não reconhecer, ela nunca vai ser ajudada. Então a primeira coisa é você falar assim, olha, eu vivo isso de vez em quando. Olha, diante de situações eu travo, diante de situações, a vontade que eu tenho às vezes é de sumir. Diante das situações, a vontade que eu tenho às vezes é de sair correndo daquele lugar. Por quê? Porque você está passando por uma crise de ansiedade. Então você reconhece isso. Reconhece isso. Então a primeira coisa é humildade para reconhecer. Segunda coisa, o que causa ansiedade em você. Então, primeira coisa é reconhecer que você está sendo ansioso, que você tem crise de ansiedade, que você é uma pessoa ansiosa. Segunda coisa é você identificar, porque cada indivíduo é diferente. Então você tem que identificar o que causa ansiedade em você. O que desperta esses gatilhos. O que faz você entrar na psicologia, ele chama de janelas, né? Nessa janela. Essa janela abre e você entra nela. E você não consegue sair dela. O que faz? Às vezes você foi criado por pais ansiosos. E isso trouxe um grau de ansiedade para você. Às vezes você foi cobrado demais na vida. E você não conseguiu lidar com isso. Às vezes você foi humilhado. E toda vez que você passa por situações que você pensa que você pode ser humilhado novamente, isso desperta ansiedade em você. E geralmente, Lídia, quando a pessoa ela sofre com algum tipo de ansiedade, despertou o gatilho nela da ansiedade. Porque às vezes a pessoa ela não vive ansiosa o dia inteiro, mas tem aquele momento que desperta o gatilho da ansiedade. A pessoa geralmente procura refúgios. Por exemplo, a pessoa ela procura refúgio na comida. Tem gente que na ansiedade, o que ela faz? Come demais, né? Começa a comer. Ai, meu Deus, eu estou muito ansiosa.
Ainda confesso. E come, come, come. Tem gente que, por exemplo, ela se refugia, Fala muito. começa a falar. Tem gente que começa a falar. Ela tá ansiosa, então ela quer se refugiar falando, falando, falando. Tem quem se refugia no vício. Começa a fumar. Ai, meu Deus, tô ansioso, tô ansioso, tô ansioso. Começa a beber café, fumar, beber café, fumar. Ela vai desenvolvendo vícios, né? Prejudiciais à saúde. Sim, a pessoa ela tenta, Se refugiar. é uma fuga, ela foge para aquilo dali para tentar amenizar os sintomas de ansiedade. Tem aquelas que se fecham também num quarto. Pronto, Né? tem gente que, por exemplo, trava, ela não fala nada, ela não consegue interagir. São refúgios. E esses refúgios não vão resolver o problema. Não vão resolver os problemas. Então, Não resolve. não resolve. Primeira coisa é você reconhecer que precisa de ajuda. Que você passa por isso. Segunda coisa é você começar a se observar. Geralmente a pessoa que ela tem as ansiedades, Tudo desperta, né? ela já sabe. Você sabe o que geralmente Desperta a ansiedade. desperta. É você começar a ver. Poxa, quando eu passo por isso, desperta a ansiedade. Quando eu vivencio isso, ou quando eu lembro de uma situação, então dispara a ansiedade. Então você tem que ver o que tem disparado, qual é o gatilho da sua ansiedade. Terceiro ponto, que isso aqui é para fechar. Você começar a focar em outras coisas. É você começar a focar em outras coisas que tire o foco daquilo que te deixa ansioso. Por exemplo, você tem que sair daquele estado de ansiedade. Por que a pessoa ela fica ansiosa, Lidia? Porque ela fica alimentando algo dentro dela, aquele sentimento dentro dela, e ela só vai se afundando naquilo, ela não tem poder de reação. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que sair da mente e ir para o corpo. O que isso quer dizer? Muito legal isso, né? Não é forte? Muito legal. Você tem que sair da mente. Sai da mente. Você tá ansioso porque você fica nesse seu mundinho. Explica aí o corpo, que eles devem estar curiosos. Vou chegar lá. Você tá nesse seu mundinho de Bob. Entende? Imaginando coisas, pensando em coisas, se preocupando com coisas que de repente ninguém tá se preocupando, pensando no que estão achando de você, sendo que de repente a pessoa não tá nem aí. Entende? Você fica preocupado com muitas coisas, ansioso com muitas coisas. Sofrendo, sai desse seu mundinho aí, ó, que tá causando essa ansiedade. Agora explica aí se ir para o físico. O que é sair da mente e ir pro físico? É você usar de coisas que vão fazer com que você se desligue daqui e foque em outras coisas. Aí vamos citar algumas coisas aqui. São muitas que te fazem bem. Por exemplo, você fazer uma atividade física. Puxa, isso é fenomenal. Você sai daqui e vai para aqui. Puxa, quantas vezes, Lidia, eu passei situações na minha vida que eu estava sendo tão oprimido, tão oprimido, tão oprimido, tão oprimido, que eu não via a hora de dar um momento do treino. Na época, eu treinava CrossFit. Meu Deus, eu deixava tudo ali. Eu saía tão bem dali. Por quê? Porque naquele momento Você tirou o foco. eu né? tirei o foco daquilo ali. Por mais que aquilo dali eu não permitisse que me dominasse, porque eu decidi isso, mas eu sabia que se eu não colocasse travas, aquilo dali viraria uma crise. São as ferramentas. Entende? Aquilo viraria uma crise. Então eu tinha que fazer coisas que fariam com que eu saísse da mente e fosse para o corpo. Então, uma atividade física é fenomenal. Outra coisa, aprender a tocar
um instrumento. Praticar esportes. Praticar atividade física. Aprenda a tocar um violão, uma guitarra, sei lá, um saxofone, uma bateria. Uma caminhada também tá, né? Em atividade física lá na praia, né? Isso. Ir à praia, ouvir uma música. Por exemplo, ler um livro. Coisas que desfoquem você daquilo dali. Desfoque você daquilo dali. Mesmo que você não tenha costume, né? Ótimo. Porque a gente estava conversando. Muitos né? exemplos. Você fala, mas eu não pratico nenhum esporte. Eu não pratico esporte, eu não gosto de esporte. Eu não tô falando que você tem que gostar, não. Isso é um tratamento. Você precisa fazer algo. Você precisa. Você prefere o quê? Viver de remédios que de repente tratam apenas os efeitos? Ou você quer resolver tudo, entende? Tu tem que sair da mente. Então, faz uma caminhada. Anda na rua. Não tem uma academia? Anda na rua. Bota no YouTube, tem vários treinos lá. Faz um treino lá. Vai no seu ritmo. Você não precisa ser profissional, não. Vai no seu ritmo. É devagarzinho, então vai devagarzinho. Mas o cara lá tá indo rápido, mas ele tá num outro nível. Você tá no seu nível. Outra coisa muito boa, a pessoa aprende a cozinhar. É uma terapia. É uma terapia. Quantas terapias são feitas assim? Aprende a cozinhar. De um tempo pra cá, eu comecei a cozinhar, né, Lídia? Foi. Muito bem, por sinal. Tá bom. Então, você tá saindo daquele mundinho e você vai fazendo coisas que vão liberando você, que vão destravando você, que vai fazendo o seu grau de confiança aumentar. Diante das situações que você começa a viver, você aprende a reagir, você consegue reagir de uma maneira melhor. E assim, Lídia, uma das coisas que eu considero a principal... Não entendi. Você pode repetir? Opa! A Siri falando aí. Que é a fé. É a fé. É a atividade da fé. Falamos aqui de você fazer uma atividade física. Falamos aqui de você fazer algo culturalmente. Falamos aqui de você cozinhar. Dando alguns exemplos, são muitos. E usar a fé é um deles. Mas o mais forte para mim é a atividade da fé. Não é ter fé. É praticar a fé. É o uso da fé. Como você falou, atividade. Né? É uma atividade. Você tem que agir. fazer isso. Leitura, né? Você faz um propósito de oração. Você faz uma meditação. Você... ajuda pessoas. Pronto, também. ia finalizar com isso. Ajudar pessoas. Você entra num trabalho social. Você leva vidas para outras pessoas e você vê que o que você está passando não é nada diante do que outras tantas estão vivendo. Então aquilo dali faz um bem para você, porque você está podendo colaborar, você está podendo ajudar, você está podendo somar. Às vezes você não sabe falar com as pessoas, você é um pouco tímido, mas de repente você pode cozinhar e fazer ali as quentinhas. Você pode carregar, né, o peso para levar até o local. Você pode disponibilizar o seu carro para você levar pessoas. Enfim, você está exercitando a fé. Você está saindo daqui e você está indo para o corpo. Então você está aprendendo a controlar o grau de ansiedade. Você está mostrando para o seu corpo assim, olha, quem manda, você está mostrando, aliás, para sua mente assim, quem manda sou eu. Você está para essa parte da mente que fica te aprisionando, porque a ansiedade é uma prisão. Aprisiona, né? A ansiedade aprisiona a pessoa. É como você falou, fica sem poder de reação, né? Sim, sem poder de reação nenhuma. Você está mostrando para si, não. Como é que pode, né? Você dá uma ordem para si mesmo. É isso que você tem que fazer. Você tem que se gerenciar. É você. Não,
sou eu que comando. Sou eu que estou no controle. Eu não vou me desesperar diante dessa situação. Eu não vou me preocupar com o amanhã. Eu não vou, quando eu digo não me preocupar com o amanhã, em relação à ansiedade, tá? Não confunda as coisas. Você tem que ter metas, responsabilidades, ideais, mas você não pode se afundar diante Aquilo disso. não pode te consumir. Não né? pode. Então, você mostra para si mesmo que quem está no controle é você. É você. Você não pode colocar o controle da sua vida na mão de pessoas ou em coisas ou em pessoas. O controle da sua vida é sua. É você. É você que fala, quer saber de uma coisa? Não vou ficar assim não. Quer saber de uma coisa? O amanhã pertence a Deus. Vou praticar a fé. Quer saber de uma coisa? Eu vou vencer isso. Eu vou dar a volta por cima. Quer saber de uma coisa? Eu vou me testar. Por exemplo, se aquilo dali, você sabe que aquilo dali fazia você ter uma crise de ansiedade ou poderia despertar ansiedade em você, então você treinando isso, praticando o que a gente está ensinando, saindo da mente, indo para o corpo, você vai treinando, você vai passando por aquilo, tentando passar por situações semelhantes e você vai vendo a sua evolução. Talvez você não vai vencer de uma hora para outra, mas você vai dando passo a passo. Você vai vencendo aos poucos. Você vai progredindo. É que nem quando você faz atividade física. Se você é constante, um dia tu tá pegando 10 quilos. Outro dia, você tá pegando 12. Outro dia, você tá pegando 15. Se você pega o 15 de novo, já não faz tanto efeito. É uma evolução, tá ficando mais forte. Mas se tu pegar o de 100, tu já não aguenta. É um processo. Mas é importante você estar dentro desse processo. Então, você vence. Tá certo? Então, Lídia, é isso aí. Podia fazer um resuminho, assim, do que você falou aqui nesses pontos, né? Sobe um pouquinho aqui o mouse pra ver. Podia fazer, tipo, um resumo, igual você fez na introdução. Não, lá mesmo. O resumo, né? Que o primeiro ponto, reconhecer, né? Pra solucionar. Depois você tem que identificar, né, o que tá te fazendo ser ansioso, um comportamento, né, de ansiedade e parar de ir até esses refúgios, né, amor? E o próximo, você começa a focar em outras coisas, né? Tirar o foco, né, da ansiedade, né, e focar em outras coisas. E aí, por último, mostrar que é você que controla. Quem tá no controle é você. Tá certo? Bem, pessoal, então a live de hoje tá aí.